comprometido, vamos resolver essas questões aqui da nossa lista. Vou estar passando para vocês. É interessante observar, então, esse tema 5, que é o tema de fatoração. Então, vamos começar aqui com a primeira questão, ok? Que versa sobre esse tema aí. A observar, a letra A diz o seguinte: você tem aqui ax ao quadrado mais 2ax menos 3ax ao quadrado mais ax. Agrupe os termos semelhantes nas expressões difatórias. Para a gente poder agrupar, a gente pode estar somando os termos semelhantes. A lembrar, eu só posso somar ou subtrair termos que tiverem a parte literal, ou seja, as letras idênticas. Eu não posso somar, por exemplo, ax ao quadrado com 2ax, porque as letras deles não são idênticas. Nota que aqui está ao quadrado e aqui não. Mas eu posso estar somando ax ao quadrado, daria subtraindo, né? Com menos 3ax ao quadrado. E 2ax com ax. Como é que vai ficar isso daqui primeiramente? Ax ao quadrado com menos 3ax ao quadrado, lembrando que aqui, apesar de não parecer, é como se houvesse um 1, vai ficar menos, vou até colocar aqui do outro lado, acho que é melhor, letra A. Somando esses dois, vai ficar menos 2ax ao quadrado. E somando 2ax com ax vai dar 3ax. Dessa forma, note que a gente não tem mais como somar ou subtrair os dois. Agora eu vou ter que fatorar, que é colocar o termo comum em evidência. Pensa, o que esses dois têm em comum? Né? Só o a e o x. Aí eu coloco o a e o x de menor expoente. No caso, eu não vou colocar o x ao quadrado, eu vou colocar só o a e o x de menor expoente. Multiplico e abro parênteses. Agora eu vou ter que dividir esse termo por este, que ficou de fora, e esse por esse. A ideia é o seguinte: menos 2ax ao quadrado dividido por ax. Como não tem nenhum número aqui na frente para dividir ele, seria em tese 1, a gente só repete o menos 2. Pronto. Aí ax ao quadrado dividido por ax. O a ele foi colocado inteiro na frente, então a gente esquece ele. Agora o x ao quadrado, eu coloquei x elevado à primeira, não é? A gente vai analisar da seguinte forma: de 2 coloquei 1, né? X ao quadrado, coloquei x, então vai sobrar um x apenas, x elevado à primeira. Mas agora a gente vai dividir esse segundo termo por esse. Observa, vai ficar aqui na frente é como se houvesse um coeficiente que nós chamamos esse número. É como se houvesse 1 e que o coeficiente é 3. Se dividirmos 3 por 1, vai sobrar só 3 mesmo. É interessante a gente observar que o ax, aqui, ó, ele foi colocado na sua totalidade. Então, a gente não repete ele. Então, a forma fatorada é essa. Benéfica assim mesmo? Tem um resultado? Não. Porque, na realidade, escrever de forma fatorada é colocar a forma de multiplicação. E foi isso que foi feito. Vamos fazer a letra B. Nota. AY ao cubo mais 4BY menos 16BY mais 5AY ao cubo. A gente pode observar que a gente pode estar somando AY ao cubo com 5AY ao cubo e 4BY com menos 16BY. Nota. Aqui eu tenho 1AY ao cubo com 5AY ao cubo vai dar 6. Não esquece de repetir a parte literal, as letras, né? 4BY menos 16BY. Aqui mais com menos é menos, a gente vai subtrair, vai dar 12. E vai colocar o sinal do maior, né? Vai ficar menos 12, aí BY. Aí observa que eu não posso somar mais esses dois, e agora eu tenho que ver o que eles têm em comum para poder colocar na forma fatorada. 6AY ao cubo com menos 12BY. O que eles têm em comum? A começar pelos números, pelos coeficientes. 6 e 12, eles são ambos divisíveis por 6, né? Ambos são divisíveis por 6. Se eles são divisíveis por 6, então a gente vai colocar o 6 em evidência. O que mais que eles têm em comum? O A não, né, que não aparece nesses dois. O Y, ele aparece nos dois. A gente vai ter que colocar o Y de menor expoente. Y ao cubo ou Y à primeira? Sim, esse daqui, que é o Y de menor expoente. E o B?
A gente não coloca aqui? Não, porque ele só aparece nesse segundo termo. Então ele tem só 6 e o y em comum. Multiplica, abre o parênteses. Agora a gente vai dividir cada um desses termos. Toda vez que tiver um menos ou mais, é um termo que aparece. Então aqui é 6ay ao cubo é um termo inteiro, e aqui 12by é um segundo termo. Nota que o 6 ele foi colocado na sua totalidade, o a ele não foi colocado, portanto a gente vai repetir ele aqui dentro. E o y ao cubo, a gente tirou 1, então vai ficar y ao quadrado, né? Vai ficar y ao quadrado. E menos. Agora vamos dividir esse termo por este. 12, primeiramente, dividido por 6, que dá 2. O b, ele não foi colocado aqui na frente, então a gente vai repetir ele. E o y foi colocado na sua totalidade, né, aqui na frente. Então a forma fatorada é essa aqui. Tem alguma prova real para a gente ver se está certo? É só multiplicar. Se você multiplicar 6y por ay ao quadrado, vai dar 6ay ao cubo. 6y por menos 2b vai dar menos 12by. Perfeito. Daqui é a mesma forma. Vamos fazer a letra C. A letra C, eu vou até colocar aqui, é by mais ax mais bx e mais ay. Perfeito. Primeira coisa que a gente não pode estar somando, tipo by com ax, você não pode somar, nem com bx, enfim. Só pode somar se as letras fossem todas idênticas. Então, não são. Esse termo é diferente desse, que é diferente deste, que é diferente deste. Então, a gente poderia colocar logo em evidência o termo que é comum. Se você observar, o b aparece neste termo e neste, mas não aparece nesses dois. Então, ele não pode vir a ficar em evidência. O a também aparece nesse segundo termo e nesse quarto, só que não aparece no primeiro nem no terceiro termo. A mesma coisa acontece com o x e com o y. Logo, eu não posso estar colocando o termo comum em evidência. A melhor forma de você fazer isso é agrupando os valores. Eu vou estar agrupando os termos que têm letras parecidas, tipo by com bx e ax com ay. Posso estar agrupando dessa forma. Vou colocar um do lado do outro, para a gente observar melhor. By com bx e ax com ay. Você pode estar se perguntando, Bené, eu poderia pegar, por exemplo, by com ay, colocar um do lado do outro, e ax com bx, colocar um do lado do outro? Poderia também, sem problema nenhum. Agora a gente vai fazer a regra do termo comum em evidência, igual nós fizemos aqui, por partes, agrupando eles. Pensa, by e bx têm o que em comum? O b, não é? Então vamos colocar o b em evidência. E dentro do parênteses o que sobra. O b foi colocado em evidência, então ele não aparece mais aqui. Vai sobrar só o y. Mas, lembrando que a gente está dividindo, né? By por b, sobrou y. Agora é bx por b. Como o b for colocado em evidência, ele não aparece mais. Vai aparecer só o x. Agora o outro agrupamento que nós fizemos. A x e a y têm o a em comum. Vezes. Aí vai ficar sobrando aqui dentro o y mais o x também, né? Da mesma forma, o x mais y tanto faz. Eu vou colocar y mais x para vocês observarem melhor o que aconteceu aqui. Nota que este termo todinho aqui, by mais x, e esse segundo termo, que é ay mais x, eles têm uma coisa em comum, não é? Que é isso aqui, ó, y mais x, y mais x. Dessa forma, para poder fatorar, que é colocar em forma de multiplicação, eu coloco o termo comum deles em evidência. O que eles têm em evidência é justamente o y mais x vezes. Aí o que sobra é quem? O b mais a, não é verdade? Então o b mais a vai ficar dentro de um outro parênteses. Igual nós fizemos aqui.
Essa forma aqui é a forma do agrupamento, ok? Perfeito, então tá, a forma de fatorar é desse jeitinho aqui. Então, dá uma olhada aí, pausa, volta. Vamos fazer a letra D? Super fácil, ax mais bx mais cx mais dx. Tranquilo, né? Não dá para somar nenhum dos termos, uma vez que eles não são termos semelhantes, ok? Mas eu consigo observar que eu posso colocar o termo comum em evidência. Tipo, o que é ax, bx, cx e dx tem em comum? O x. A gente vai colocar justamente ele em evidência. E todo o resto dentro do parênteses. Então, observa que o x foi colocado em evidência. Quem vai sobrar é quem? O A, mais o B, mais o C, mais o D. Só isso. Bom? Letra E. Tá assim. 3bm menos 3bx menos 3bn. O que esses três termos têm em comum aqui? Muito bem, a presença do 3, não é? E a presença do B. Então a gente vai colocar 3 e o B em evidência. Lembrando que não dá para somar nem subtrair nenhum deles. Tá bom? Agora a gente vai dividir cada um dos termos. 3bm por 3b. Isso aqui vai ficar em evidência. Com evidência vai sobrar só o m. Menos 3bx por 3b. Isso aqui ficou em evidência. Vai sobrar só o x. Menos 3bn por 3b. Mesma coisa, evidência. Vai sobrar só o n. Pronto. Essa é a forma fatorada. Vamos para a letra F. 2x ao quadrado, vou até colocar aqui, y, mais 8xy, menos 4xyz. Eu posso estar somando esses termos, alguns deles? Não. Aqui é x ao quadrado y, aqui é x, y, aqui é x, y, z. Não dá para somar nem subtrair nenhum deles. Eles têm alguma coisa em comum? Sim. Primeiramente, vamos olhar os coeficientes. 2, 8 e 4, eles são divisíveis por quanto? Por 2. Lembra que a gente sempre tem que observar o maior divisor comum entre eles. Se aqui fosse, por exemplo, 12, 8 e 4, o maior divisor comum entre eles seria o 4. Okay? Mas para cá seria 2 mesmo. O que mais que eles têm em comum? O x, que aparece nos 3. Eu coloco o x em menor expoente, né? Que aparecer. E o y também. O z só aparece no terceiro. O que vai ficar aqui dentro? Nota, vamos dividir o primeiro termo por 2xy, que é o termo que ficou em evidência. Saiu 2 e saiu y na sua totalidade. E o x ao quadrado saiu 1x, não foi? Então aqui vai sobrar somente 1x. Mais, agora o segundo termo, 8xy. Nota que a gente vai dividir 8 por 2, 8 por 2, que vai dar 4. E o xy ele saiu todo, né? Aqui na frente, então vai sobrar só o 4. Menos... e um outro detalhe, gente. Se o termo comum ficar na sua totalidade, digamos que o termo comum fosse 8xy aqui, na hora que você dividisse não ia dar 0, ia dar 1. Porque ele divide um termo por ele mesmo, aqui ficaria 1. Agora vamos ver o terceiro termo. 4 dividido por 2, que dá 2. O xy vai sair, saiu na sua totalidade, sobrando então somente o z. Pronto, fica assim a forma fatorada. Né? Se nós multiplicarmos 1 por 1, vai voltar para cá. Seria assim. Então, a nossa primeira questão. Então, pause, reveja, dá uma copiada aí que a gente vai fazer agora a segunda questão. Vou dar uma apagada.
fazer aqui a segunda questão. E o seguinte, Gina, aluna do 4º ano do ensino fundamental, descobriu que para multiplicar o número por 45, basta multiplicá-lo por 2 números. Essa multiplicação estará correta se a aluna multiplicar por... Super simples essa questão da VUNESP. É só você pensar em 45 na forma fatorada, né? Pensarmos em forma fatorada, você multiplicar o número por 45 é a mesma coisa que multiplicar esse número por 5 e depois por 9, não é? Que seria justamente a letra E. Super fácil essa. Né? Seria a letra E. Está correto se a aluna multiplicar por 5 e depois por 9. Tranquilo. A terceira questão, que vai trazer a uma ideia de que nós, da revisão passada, que era essa parte de equações de segundo grau, a gente vai ter que observar algumas coisas aqui. Um professor do 9º ano pediu que seus alunos resolvessem a equação é essa aqui, ó. X mais 3 ao quadrado igual a 2x menos 1, isso ao quadrado. Um dos alunos resolveu o problema da seguinte forma. Olha como ele resolveu aqui. Tá? Vou pegar essa resolução desse rapazinho ou dessa moça. Vou colocar bem aqui. Ele resolveu assim. Ele tirou a raiz, ficou um pouco opaco, mas dá pra gente enxergar. Ele tirou a raiz quadrada do primeiro aqui, né? Do primeiro membro, a fim de cancelar, olha, o quadrado com a raiz quadrada, e tirou a raiz quadrada do segundo, a fim de cancelar, ok? E fazendo as continhas, que ele fez tudo certinho, ele achou uma solução apenas. Aí ele pergunta, né? Um dos alunos resolveu o problema dessa forma. O problema da seguinte forma aqui. Aí é para a gente poder observar quais alternativas estariam certas. Aí, letra A, ele achou uma das soluções da equação, mas deixou de encontrar a outra solução, que é o número racional não inteiro. Letra B, uma das soluções da equação, mas deixou de encontrar a outra solução, que é o número irracional. Enfim, eu tenho que analisar se ele fez errado, se ele fez de forma incompleta, né, ou se ele acertou. Logo de antemão, eu te digo que isso aqui é uma equação do segundo grau, né, que o x está elevado ao grau 2. Óbvio. Quando ele faz isso, tira a raiz quadrada, não é que esteja errado, mas ele meio que reduz essa equação do segundo grau a uma equação do primeiro. E a equação do primeiro grau só te dá uma resposta. Ele não vai te dar as duas. Então, estaria incompleta a solução. Como é que seria a solução dessa equação aqui? Vou apagar para a gente poder estar analisando. Nota. Se você ainda não viu essa parte de produtos notáveis, procure observar, procure uma aula aí que te ensina isso. Aqui eu tenho o quadrado da soma de dois termos e o quadrado também da diferença de dois termos. Como é que a gente desenvolve isso daqui? Tu vai fazer aqui, ó, primeiro termo, segundo termo. Faz o quadrado do primeiro. Aí mais, sempre duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui do outro lado é a mesma coisa, só que ao invés de somar, a gente vai subtrair. Vai ser o quadrado do primeiro termo. Vou colocar 2x entre parênteses, porque o quadrado está elevando tanto 2 quanto o x. Aí menos, né? O que é menos? Duas vezes o primeiro termo, que é 2x, vezes o segundo. Nota que sempre tem esse 2 aqui na frente. Ele é como se fosse uma constante. Mais o quadrado do segundo. Um quadrado. Observa também que nesse caso, que é o quadrado da diferença de dois termos, o menos só aparece aqui no meio. Beleza? Então, duas coisas que a gente tem que observar aqui. Lembra, é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Observando que esse é o primeiro e o segundo termo, mais o quadrado do segundo. Né? É essa forma geral que a gente precisa observar, e as bancas gostam muito desses produtos notáveis, que é quadrado da soma, quadrado da diferença, e tem um outro terceiro que eu vou mostrar para vocês já já. Tá bom? E observa que esse 2, assim, ele sempre aparece aqui no meio. Dá pra gente decorar de uma forma mais suave, é pensar
eleva o primeiro ao quadrado e o segundo ao quadrado. Foi isso que nós fizemos aqui. Essa parte do meio, como se fosse o recheio do bolo, a gente multiplica o termo por ele mesmo. Olha. O termo por ele mesmo. Só que não esquece de multiplicar por 2. Esse 2 é uma constante. Se estiver somando no meio, vem mais. Se estiver subtraindo no meio, vem menos. Vamos desenvolver? Vai ficar então o primeiro lado, x ao quadrado, mais 2x vezes 3 é 6x. 3 ao quadrado é 9. Agora, muito cuidado, 2x ao quadrado, o 2 está levando tanto o 2, né? 2 ao quadrado que dá 4, e o 2 está levando também o x, portanto fica x ao quadrado, menos 2 vezes 2x é 4x, 4x vezes 1 dá 4x mesmo, mais aí 1 ao quadrado que é 1. Agora a gente vai colocar os termos tudo para o mesmo membro, tudo para o mesmo lado. 4x ao quadrado para lá, menos 4x e o mais 1 também. Vai ficar como então? Vou só repetir aqui, olha, primeiro x ao quadrado mais 6x mais 9. E no segundo membro todo mundo vai para o primeiro, só que troca o sinal, né? 4x ao quadrado é positivo, vem negativo. 4x negativo vai vir positivo. E 1 positivo vai vir negativo. Então, como eu passei todos esses termos para o primeiro membro, então não vai sobrar ninguém no segundo, ou seja, vai ser igual a zero. A partir de agora, eu vou fazer as operações. X ao quadrado com 4x ao quadrado, note que eles têm os termos semelhantes. 6x com 4x e 9 com menos 1. Como é que vai ficar? X ao quadrado com menos 4x ao quadrado vai dar 3x ao quadrado negativo. 6x com 4x vai dar 10x. 9 menos 1 vai ficar 8. Vamos atrás do delta, que é a forma mais correta de a gente observar. É o discriminante. Delta, só lembrar, é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Observa que a gente caiu numa equação do segundo grau, onde o termo, o a, é quem? É quem acompanha a incógnita x ao quadrado, ou seja, é menos 3. O b é quem acompanha x, ou seja, é 10. E o c é o termo independente, que é o 8. Então, para achar o discriminante, vai ser b ao quadrado, ou seja, 10 ao quadrado, menos 4 vezes a, né, vezes menos 3, e vezes c, que é 8. Então, delta vai ser 10 ao quadrado, que é 100, menos, nota, menos com menos é mais. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 8 é 96. O delta, então, deu 196. Ok? O delta, então, deu 196. E é ótimo, porque 196 tem raiz quadrada exata, 14. Raiz quadrada de 196 é 14. Ok? Agora a gente vai achar o valor do x, né? X é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2a. Observa que a gente vai ter dois valores, um quando a raiz do delta for positiva e o outro quando a raiz do delta for negativa. Então, eu vou chamar de x', né? Primeiro, menos b, mais ou menos, mais a raiz do delta, sobre 2a. E o x duas linhas, que é quando a raiz do delta for negativa. Menos b, menos raiz do delta, sobre 2a. A gente vai ter que calcular os dois. Primeiro, x'. X' igual a menos b. O b, a lembrar que ele é 10, então vai ficar menos 10. Mais o delta a gente sabe que é 196. E a raiz de 196 é 14. Aí 2 vezes a, não é verdade? Embaixo. E o a vale menos 3. X' vai ser igual, vamos observar?
Menos 10 com 14, isso vai dar 4, que é 14 menos 10, né? 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. Portanto, a gente pode até simplificar aqui, não é? Por 2, mais com menos vai dar menos. 4 dividido por 2 dá 2, e 6 dividido por 2 dá 3. Perfeito? Aí aqui, x duas linhas, como é que vai? Isso aqui é uma resolução, tá? No x duas linhas, como é que vai ficar? É menos b, ou seja, menos 10, menos a raiz do delta, que a gente já sabe que é 14, sobre 2 vezes a, 2 vezes menos 3. Vou traçar uma linha aqui para a gente não se perder. X duas linhas vai ser igual a menos 10 com menos 14 vai dar menos 24. 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. Portanto, menos com menos é mais, 24 por 6 dá 4. Então, observa que esse rapazinho aqui, que fez essa conta, ele achou esse valor. Somente esse, né? A solução é igual a 4. Mas esqueceu de achar esse outro valor, que é um número irracional, melhor, um número racional, perdão, que você coloca em forma de fração, tá bom? E não é inteiro. Não é inteiro. Se você dividir 2 por 3, não vai dar um número inteiro. Beleza? Gente, se acostumem com essa questão das equações do segundo grau, porque, sinceramente, quem estiver bem preparado, passa por isso aqui sem problema nenhum. Eu quero muito que vocês estejam assim também. Se tiver alguma dificuldade com a equação do segundo grau, procurem fazer bastante. Vai cair, isso sempre cai, entendeu? As bancas gostam muito. E quem está preparado, quem vai passar na prova, pode ter certeza que passa por isso aqui sem nem perceber, resolve tranquilamente. É interessante que você também seja esse candidato. Então, a resposta seria a letra A, né? Ele achou uma das soluções da equação, que no caso x igual a 4, mas deixou de encontrar outra solução, que é um número racional não inteiro. Então seria a letra A. Perfeito? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou gravar agora no próximo as questões que faltam. Muito obrigado, até mais.